Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos para a nossa quarta aula sobre a linguagem dos conjuntos e dos números. Hoje nós vamos aprender a operar com os nossos conjuntos, certo? Vamos lá então? Olha só, então as operações com conjuntos, eu não falei, com intervalos também, né? Então, uma delas, a primeira que a gente vai ver, é a intersecção de conjuntos. Como o nome já diz, a intersecção é quando se encontram ali uma parte de cada um dos conjuntos. Essa parte onde esses dois conjuntos se encontram vai ser a nossa intersecção, certo? Olha ali, a intersecção de dois conjuntos A e B contidos em um universo U, né? Universo total ali dos conjuntos, é o conjunto dos elementos de U que pertencem a A e pertencem a B. Então, quando eu pegar ali dois conjuntos ou intervalos, né, o A e B, se eu pedir a intersecção, vocês vão pegar esse novo conjunto, né, esse subconjunto, digamos assim, ele vai ser formado pelos elementos que tem em A e B, os mesmos elementos que tem nos dois grupos. Isso vai ser a intersecção, certo? Vamos ver aqui, ó. Aqui então tá a nossa regrinha na escrita matemática, ó. A intersecção, então, a gente vai representar usando esse U viradinho. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Esse U viradinho, ó. Então, A intersecção com B é igual a x que pertence a U de universo, tal que o x pertence a A e esse x também pertence a B. Então, cada elemento que eu pegar na intersecção, ele tem que fazer parte dos dois conjuntos, do A e do B, certo? Pode ter mais do que dois, né? Posso fazer uma intersecção entre três conjuntos, certo? 4, 5, quantos conjuntos eu quiser. Agora, só para vocês terem uma ideia, conseguir visualizar a intersecção na forma de diagrama aqui, ó. Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B. Essa região que está azulzinha aqui, sombreadinha, essa aqui é a região da intersecção. Aqui vai estar os elementos que fazem parte de B e que também fazem parte de A. Um outro tipo de intersecção eu posso ter assim, quando o A está dentro do B, né? Está contido lá no B. Todo o meu A, nesse caso aqui, ele vai ser a intersecção entre A e B, porque todos os elementos de A fazem parte de B, tá? E uma terceira forma, quando eu fizer então a intersecção de A e B e eles não se encontram, quer dizer, eles não têm nenhum elemento em comum, então nesse caso a intersecção de A e B vai ser um conjunto vazio. E a gente chama então que A e B são disjuntos, porque eles não têm nenhum elemento. Eu tô na frente de vocês ali, agora que eu vi. Deixa eu vir mais pro cantinho aqui. Ó, A e B são disjuntos, tá? Porque eles não têm nenhum elemento em comum. Então a intersecção é um conjunto vazio, certo? Vamos ver a próxima? Deixa eu só voltar pro meu cantinho aqui. Uns exemplos aqui usando conjuntos. Então, ó, tenho esse conjunto aqui, que é 1, 3, 5, 6 e 9. E vou fazer a intersecção com esse outro conjunto, 3, 4, 6 e 8. Então, a intersecção é os elementos que estão nos dois conjuntos. O 3 está aqui, ó, destaquei eles já. E o 6 está aqui. Se eu olhar o 1, 1 está nesse, mas não está nesse. O 5 tá nesse, mas não tá nesse. O 9 tá nesse, mas não tá nesse. O 4 tem no segundo conjunto, mas não tem no primeiro. E o 8 tem no segundo, mas não tem no primeiro. Então, é só os elementos que estiverem nos dois conjuntos. Então, a minha intersecção vai ser o conjunto 3 e 6, certo? Vamos ver mais um aqui, ó. Conjunto MNPQ, intersecção com MP, ó. Esse aqui vai ser aquele que a gente viu no exemplo, no diagrama, que o A estava contido em B, ó. Porque todos os elementos desse conjunto aqui estão aqui, ó. Mas a mesma coisa, o subconjunto então vai ficar M e P, a intersecção entre esses dois, né? O N e o Q que estão no primeiro conjunto, como não estão no segundo, não vai. Agora aqui, se A for igual a C e M
e B for igual a B e X, a intersecção de B vai ser um conjunto vazio, porque eu não tenho nenhum elemento comum aqui nos dois conjuntos, ó. Nenhum. Então, esses dois conjuntos aqui vão ser disjuntos. Propriedades, então, da nossa intersecção de conjuntos, tá? Algumas coisas que podem nos ajudar. A intersecção de B é exatamente igual a eu fazer o contrário, B intersecção de A. Porque como a intersecção é os elementos que estão nos dois conjuntos, tanto faz eu falar A intersecção de B ou B intersecção de A, que não vai causar nenhuma diferença no meu resultado, vai ser exatamente o mesmo conjunto, tá? Agora aqui, A intersecção de B, intersecção de C, se eu pegar três conjuntos, tá? E eu fizer A intersecção de B primeiro, e depois do resultado, né, pegar esse A inter B ali que eu criei, e fazer a intersecção com C, é a mesma coisa se eu fizer de outras formas. Se eu fizer o B intersecção de C e depois fazer a intersecção com A, então tanto faz a ordem que eu fizer, como ali no primeiro, tá? Eu posso, como é a parte que os três vão estar em intersecção, né? Então, tanto faz se eu fizer primeiro um com o outro e depois o terceiro, ou inverter a ordem, tá? Isso que quer dizer. E a última aqui, o A contido em B, quando o meu A está contido em B, isso só vai acontecer se e somente se, ó, a minha flechinha ali, se o A intersecção de B é igual a A, que foi o que a gente viu lá, né? Quando A intersecção de B é igual a A, quer dizer que o A está contido em B. E vale o outro lado. Se A está contido em B, então o A intersecção de B é igual a A. Foi? Vamos para mais uma operação? Então, agora a gente vai ver a união ou reunião de conjuntos. Olha o nome, união. Então, eu pego todos os meus, todos os teus e junto tudo num pacotinho. Unir, tá? Então, é isso que é a união. Eu vou juntar todos os elementos dos dois conjuntos. Ó, a união ou reunião de dois conjuntos A e B contidos em um universo U é o conjunto dos elementos de U que pertencem a A ou a B. Então, são todos os elementos de A e de B. Olha só, aqui na linguagem matemática, a união, então vai ser o U agora viradinho para cima, né? Intersecção, o U viradinho para baixo. União, o U viradinho para cima. A união com B é igual a x que pertence ao universo, né? O conjunto universo, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Lembra que o ou da matemática não é exclusivo, né? Eu vou juntar tudo, é um ou que agrega, não é um ou que exclui. Então, olha só aqui no diagrama, ó. Então, todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, toda essa parte aqui azulzinha, ó, tudo é azul aqui, né? Mas é esse azul clarinho. Vai ser a união entre A e B. Olha um outro exemplo ali, quando um está contido dentro do outro. É os dois conjuntos, é todos os elementos dos dois conjuntos. E se eles estiverem separadinhos, também não tem problema, vai ser todos os elementos dos dois conjuntos, certo? Claro que nem aqui e aqui eu não vou repetir os elementos de A que também estão em B, eu não preciso repetir, né? Nesse aqui eu colocaria só os elementos de B, por exemplo, porque todos os de A estão em B, então eles vão se repetir. Aqui também, ó, essa intersecção aqui vão ser elementos que estão em A e estão em B. Eu não vou repetir, vou escrever cada um uma vez só, certo? Vamos ver uns exemplos ali. Então, o conjunto 1, 3, 5, 8, união com o conjunto 3, 6, 7, ó, eu tenho esse 3 aqui que se repete nos dois. Então, ele eu vou colocar só uma vez, ó, na minha união. Mas, então, eu vou colocar todos os do primeiro conjunto e todos do segundo. 1, 3, 5 e 8, 3, 6 e 7. Então, 1, 3, 5 e 8, tá aqui, né? Porque eu coloquei na ordem. E aqui, 3, 6 e 7, certo? Olha um outro exemplo. A, B e M é um conjunto. E eu vou fazer a união com A, B, C, M, E. Ó, A, B, M, aqui, ó, todo esse conjunto está contido nesse aqui,
ó, A, B e M. Então, quer dizer que a minha união vai ser esse aqui, ó, né? A, B, C, M, E. Porque eu não vou repetir esses três que já estão aqui, certo? E aqui, quando não se repete nenhum, que é aquele terceiro caso lá no diagrama, que eles não se encontram em nenhum momento, 1, 3, 5, 7 é o primeiro conjunto, 2, 4, 6 o segundo conjunto. Quando eu unir, eu só vou escrever na ordem todos esses elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Vamos ver as propriedades da união. Também é válido para a união, tanto faz eu dizer A união com B ou B união com A. Eu vou chegar no mesmo resultado, tá? Que nem a ordem dos fatores não altera o produto, né? Lá na multiplicação. Aqui também vai valer, ó, tanto faz quando eu for fazer com mais do que dois conjuntos, tanto faz a ordem que eu vou fazer essas uniões. No fim, eu vou ter exatamente a mesma coisa. Então, eu posso fazer A união com B e depois o resultado disso eu faço a união com C, ou eu posso fazer B união com C e depois o resultado disso eu fazer a união com A. E aqui, né, tanto faz, ó, A união com B união com C vai ser sempre o mesmo resultado. E aqui, ó, diferente de lá, ó, o A contido em B, ele vai ser o quê? C e somente C, o A união com B é o B. Lá na intersecção era o A, né? E aqui é o B, que é esse exemplo aqui que a gente viu, ó. O A e o B, tá? Ah, só que aqui tá o contrário, né? Na verdade é o... não, o A tá contido em B. Então, o resultado vai ser o B, tá certinho. Então, o resultado aqui, a minha união vai ser exatamente o conjunto B, ó. Que é o que eu já tinha falado antes, né? Mais uma operação, então, a diferença de conjuntos. Como o nome diz, eu vou fazer o que tem num e não tem no outro, né? A diferença. A diferença de dois conjuntos de A e B, contidos em um universo U, é o conjunto dos elementos de U que pertencem a A, que tem em um e não tem no outro. Então, tem no A e não tem no B. Aqui a ordem faz diferença. Se eu for fazer A menos B, é os elementos que estão em A e não estão em B. Se eu fizer B, a diferença entre B e A, aí é os elementos que tem em B e não tem em A. Então, aqui não vale a regrinha lá de que tanto faz a ordem, tá? Como na nossa subtração, né? Quando eu faço uma diferença entre números, é diferente eu fazer 5 menos 2 e 2 menos 5, certo? Então, vale a mesma coisa aqui para os conjuntos. E eu justamente represento a diferença com sinalzinho de menos, ó. A menos B é os valores de x que pertencem ao universo, tal que o x pertence ao A e o x não pertence a B, tá? Então, são todos os elementos que estão em A e não estão em B. Olha aqui no nosso diagrama. Esses dois conjuntos, A e B, eles estão se cruzando aqui nessa partezinha. Então, esses elementos de A aqui, ó, fazer uns pontinhos, eles estão em B, né? Por isso que eles estão se cruzando ali. Então, eles são elementos que têm em A e têm em B. São comuns aos dois conjuntos. Nesse caso, então, a diferença, né, entre A e B vai ser essa região azulzinha aqui, ó, que são os elementos que têm em A e não têm em B. Olha quando está contido, ó. O B contido em A. Então, vai ser todos os do A que não estão no B, ó. Todo o conjunto B cai fora. E aqui, quando for ao contrário, ó, quando for o A contido em B, nesse caso, a nossa diferença vai ser um conjunto vazio. Eu não tenho nenhum elemento que está em A e que não está em B, certo? E aí, quando eles estão separadinhos, né, que não tem nenhum elemento em comum, vai ser o próprio A, né? A diferença entre A e B vai ser todo o conjunto A. Vamos ver uns exemplos. Olha só, o conjunto 2, 3, 5 e 7. Esse conjunto, ele tem aqui, ó, o 3 em comum, né? Só o 3. Então, esse 3 vai cair fora.
vai ficar o 2, ó, que tá aqui e não tá aqui. Como o 3 tá aqui, ele cai fora. Então, vai ser o 2, o 5 e o 7, ó. Agora, esse aqui. O 3 tá aqui e tá aqui. É só, né? Tá. Então, só o 3 que tá em comum, é o inverso do primeiro ali, só pra mostrar. Como esse aqui tá aparecendo primeiro, então é os que fazem parte desse conjunto e não fazem parte desse. Nesse caso, vai ser o 6 e o 8, ó. Agora aqui, A, B, C, D, esse conjunto aqui, menos esse aqui. Nenhum dos valores que estão dos elementos que estão nesse conjunto fazem parte do outro. Então, a minha diferença vai ser o próprio conjunto, A, B, C e D. Agora, A, B, C e D menos A, B, ó, vou tirar o A, vou tirar o B. Esse aqui tá lá no... faz parte do outro conjunto, então vai me sobrar o C e o D. Agora, quando eu faço o contrário, ó, A e B, os dois fazem parte de lá. Então, aqui eu também vou ter um conjunto vazio, porque todo o meu conjunto A, ele faz parte do B, certo? Em geral, A menos B é diferente de B menos A, que é aquilo que eu falei para vocês, aquela propriedade que vale para intersecção e para união, não vale para diferença. E ó, se A está contido em B, então A menos B vai ser vazio. Também falei antes ali no diagrama, né? Porque todos os elementos de A vão fazer parte do B, então o resultado vai ser vazio. Mais uma operação, a complementar de um conjunto. Complementar nada mais é, aí é uma comparação do conjunto direto com o meu conjunto universo. É o que falta no meu conjunto para chegar no conjunto universo, tá? Resumindo com as minhas palavras. Agora vamos para as palavras, né, bonitas ali. Se um conjunto A está contido em um conjunto universo U, a diferença U menos A é chamada conjunto complementar de A. Então, é o que tem no U que não tem no A. É a diferença U menos A, certo? Aqui na linguagem matemática, então, a complementar de A eu represento com um Czinho grande aqui. C de A, ó. É igual também, posso representar assim, um A com um risquinho em cima. São duas formas de representar complementar. É igual a x que pertence ao universo e o x não pertence ao A. Então, pertence ao conjunto universo e não pertence ao A. Olha só. Então, aqui eu vou ter só um conjunto, né? Tem o universo, claro, mas ali dos conjuntos que a gente trabalhou antes, que a gente estava trabalhando com A e B, aqui eu só vou ter A, ou só B, ou só C, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, todos esses valores que estão aqui fora do A, ó. Tudo isso aqui vai ser a minha complementar de A. Então, olha os exemplos ali. Sendo U 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o A 1, 2, 5, 6 e 8, então a nossa complementar vai ser quem? Quem não tá aqui no A, ó. Perdi o mouse aqui, ó. O 1 tá no A, então cai fora, né? O 2 tá no A, então cai fora. O 3 não tá. Claro que aqui eu não tenho 5, que cairia fora, o 6 e o 8, tá? Mas, e o 7 que vai ir. Então, vai o 0, o 3, aí dos números que não estão aparecendo ali, né? O 4 vai, porque não tá aqui. O 5 não vai, porque tá aqui, ó. O 6 também não vai, porque tá aqui. O 7 vai. O 8 não vai, porque tá aqui. E o 9 vai. Então, essa vai ser a minha complementar de A. No intervalo, agora com o intervalo, exemplo, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior que 2. E o universo é o conjunto dos reais, tá? Então, para eu fazer aqui, ó, a complementar de B, como são todos os números que são maiores que 2, então vai ser, não é só os inteiros, né? É a partir de 2,00001, né? Todos eles vão ser parte do conjunto B. Então, quem é o conjunto complementar de B? Todos os números que são menores que 2. Como aqui está menor, ó,
aqui vai ter que ter aliás, aqui tá maior, aqui vai ser menor ou igual. Lembra que o oposto, né, de maior é menor e igual. Ai, eu tô na frente de vocês. Deixa eu sair aqui. E o oposto de menor e igual vai ser maior. O oposto de menor, maior e igual. Sempre um deles vai ter que ter o igual, tá? Porque se um não tem o 2, no outro vai ter que ter, né? Então, ó, a complementar de B vai ser x, que pertence aos reais, tal que o x é menor ou igual a 2. Vai ser um intervalo fechado de menos infinito até 2, quando o 2 estando dentro. E aqui é o intervalo aberto, né? Partir do 2 até o mais infinito, certo? Uns exemplos agora. Nossa, ficou bem escuro. Se A é igual a 1, 3, 4 e 6 e B é 3, 5 e 6, estão contidos em U, que é o conjunto universo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Determinar os conjuntos A união com B menos A união com B, a intersecção com B, e depois também fazer a complementar de A intersecção com B. São duas coisas que a gente vai fazer, tá? Então, a primeira ali é bem composta, né? Eu vou fazer a união com B e depois eu vou fazer a diferença com A intersecção com B. E depois, a segunda coisa que eu vou fazer é a complementar de A intersecção com B. Então, primeiro eu vou definir a união com B e a intersecção com B, que é o que eu preciso ali, né? A união com B é 1, 3, aliás, é 1, 3, 4, 5 e 6, ó. A união é juntar todos os elementos, só não vou repetir aqui o 3, ó, e o 6, porque eles estão nos dois, né? Então, ó, 1, 3, 4, 5 e 6. Esse vai ser a união com B. A intersecção com B é justamente os elementos que estão nos dois conjuntos. Então, eu tenho o 1 eu tenho aqui, mas não tenho aqui. O 3 eu tenho nos dois, o 4 eu não tenho nos dois, o 5 eu não tenho nos dois e o 6 eu tenho nos dois, ó. Então, a intersecção com B vai ser 3 e 6. Aí, agora, eu vou ter que fazer a diferença entre esses dois, né? A união com B menos a intersecção com B. Então, vai ser, ó, 1, 3, 4, 5, 6, menos o 3 e o 6. A diferença é quem está no primeiro conjunto e não está no segundo. Então, eu vou tirar desse primeiro conjunto os elementos lá do segundo. Vou tirar o 3 e vou tirar o 6. Então, a minha diferença vai ser esse conjunto aqui, ó. 1, 4 e 5. Certo? Agora, a complementar. A complementar, eu sei, né? Já sei que o A inter B é 3 e 6. E a complementar é eu pegar o meu universo menos esse conjunto. O meu universo está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 3 e 6. São todos os elementos de U que não fazem parte do nosso elemento ali, que no caso é A inter B, né? Então, eu vou tirar o 3 daqui e o 6 daqui. Então, a minha complementar vai ser 1, 2, 4, 5 e 7. Barbada, né? Vamos mais um agora. Ai, eu tô aqui bem no meio da tela, não gosto de ficar no meio. Deixa eu vir pro meu cantinho. Dados os intervalos A é igual de menos infinito até 1, fechado, e B aberto em menos 3 até o 5, fechado. Utilizar a reta real para obter os intervalos, tá? Então, vai ser mais do que um aqui também. Opa! A primeira aqui, A união com B, depois a falei ao contrário, A intersecção com B, a B, A união com B, a C, A menos B, né, a diferença de A e B, e a D, a complementar de A. Então, vamos ver aqui. Vou usar a reta numérica. Aqui na minha reta numérica, ó, eu representei o conjunto, o intervalo A, que vai de menos infinito, ó, então, né, vai desde o início da minha reta, que não tem início, até o 1 fechadinho, tá? Ó, tá aqui o meu intervalo. Agora, eu vou representar aqui na reta, e aí tem que cuidar, porque a reta tem que ficar
parelhinha ali, né? O meu segundo intervalo, que é o B, ó. Ele vai de menos 3 aberto, então aqui assim, ó. Vou fazer um pontinho aqui. Aqui tá 1, ó. Tem que estar bem paralelo, bem certinho aqui, tá? Então aqui, não fiz nenhuma medida, né, gente? É só de olho, mas só para vocês terem essa noção, tá? Menos 3 aberto até o 5 fechado. Então, ó, minha bolinha toda pintadinha. Esse é o meu intervalo B. Aberto em menos 3, fechado em 5. E agora é para eu fazer a intersecção de B. A intersecção de B são todos os elementos que estão no conjunto A e que também estão no conjunto B. Se eu pegar aqui, ó, pela reta, posso fazer um... ficou meio torto meu quadradinho. São esses caras aqui, ó, tá? Que vai de menos 3 até 1. Só que aqui, ó, como o menos 3 é aberto, né? Então, aqui também vai ser aberto, porque o menos 3 não faz parte do conjunto B. Então, ele também não vai fazer parte da minha intersecção, tá? E até o 1 fechado, porque aqui era fechado e aqui, como ele tá dentro, ele também vai estar, faz parte, né? Então, esse vai ser o meu A intersecção com B. Vai aberto de menos 3 até o 1 fechadinho, certo? Vamos ver a união. Só peguei o mesmo desenho ali, ó, o A e o B. A união é pegar todos os caras. Então, eu vou pegar daqui até aqui. Ó, sou ótima para fazer, né, desenhos. Eu fico impressionada com a minha habilidade. Então, é juntar todos os elementos de A com os elementos de B. O A vai de menos infinito até 1. E o B vai de menos 3 até 5. Então, vai ser de menos infinito, que é o menor valor que eu tenho aqui, até o 5, que é o maior valor que eu tenho no intervalo. Como o meu 5 é fechadinho aqui, vai ficar fechadinho aqui. Então, a união com B é de menos infinito até 5, intervalo fechadinho, porque o 5 faz parte dele, certo? A menos B, também, ó, o A aqui e o B, tá? Mesmo desenho de antes, tá? Por isso que eu tô passando direitinho. O A menos B é quem? Eu pego os elementos de A e tiro os que fazem parte de B também. Então, eu vou tirar essa parte aqui, ó. Ai, meu pai. Ó o meu quadrado lindo. Isso aqui vai ser o A menos B. Todos esses elementos fazem parte de A e não fazem parte de B. Ó. E como o menos 3 lá no B, ele é aberto, quer dizer que ele não faz parte, aqui ele vai ser fechado. Porque se ele não faz parte de B, então ele faz parte da minha diferença, certo? Então, vai ser, ó, de menos infinito até menos 3 fechadinho, certo? E agora, complementar de A. Aqui tá o meu A. Ó, e agora aqui, o que é complementar? Como a gente tá falando na reta numérica, né? Tô falando de todos, o meu universo é o conjuntos reais. Se o meu A vai até o 1, né, de menos infinito até 1, quer dizer que a minha complementar vai de 1 até mais infinito. E é aberto aqui, a minha reta ficou em cima ali, mas é aberto em 1, né? Porque o 1 faz parte do A. Então, é quem faz parte do U, do meu conjunto universo, que nesse caso é os reais, né? Todos os números reais que não fazem parte desse intervalo A, ó. De menos infinito até 1. Então, vai ser de 1 aberto até o mais infinito. Olha só, mais um exemplo aqui então. Opa. Se A, B e C são conjuntos contidos no universo U, representar por diagrama o conjunto complementar de A, intersecção com B união C. Então, olha só, vou fazer aqui no meu diagrama, aqui primeiro, a minha complementar de A. Complementar de A é tudo que faz parte do U e não faz parte do A, certo? Então, essa região listradinha aqui. Agora, o B união com C. É todos os elementos... Opa, ficou aqui. Todos os elementos de B e todos os elementos de C. Então, tudo que está aqui dentro, ó, faz parte, né, desse conjunto. E aí, então,
a minha intersecção, ó. Tudo que faz parte da complementar de A, que era essa parte aqui listradinha no início, lembra? E também faz parte da união de B e C. Então, não vai fazer parte só o que vai sair desse meu conjunto aqui, né? Essa parte aqui toda que tá aqui fora, ó, no meu conjunto inverso, ele não tá em intersecção com a união de C, então seria toda a intersecção de B união C seria o B união C, tá? Só que como eu tenho que tirar ali o A, né? Essa partezinha aqui, ó, que tá em intersecção com A, cai fora. Então, a minha intersecção entre a complementar de A e a união de B com C é essa parte que tá aqui, ó, quadriculadinha, ó. Toda essa região, deixa eu pegar uma caneta de outra cor, pegar uma verde. Toda essa região aqui, ó. Aí, certo? Por hoje é só. Espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, gente, me chamem, não me deixem aqui sozinha, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.